Sejam bem-vindos novamente à série de vídeos Aprenda a Programar do zero ao primeiro projeto. E nesse vídeo nós vamos programar algo curioso. Imagina só, se você gosta de birra, já se viste na situação em que chegas na festa ou chegas no local em que estão a servir e não sabes se tem cerveja suficiente para todos os amigos. E você gostaria de ter o superpoder de calcular quantos copos saem daquele barril e se ainda vai chegar ao grupo de amigos. É exatamente isso que a gente vai calcular. A gente vai construir um programa que calcula a quantidade ou a quantidade de copos de birra, cheios, claro, que saem de um barril. E se você não sabe o que é birra, em Angola, birra é cerveja. Vamos lá ver então o que a gente vai construir. Nesse programa a gente vai aprender os seguintes conceitos: variável, vamos aprender também os tipos de dados e, por fim, os operadores. Esses três conceitos são fundamentais quando se trata de programas. Variáveis, na verdade, são algumas palavras-chave que você vai criar para ajudar o computador a lembrar aquela informação que você passa para ele. Não é? E os operadores são basicamente os elementos que você vai usar para manipular as suas variáveis de forma a produzir um resultado esperado. E por fim, os tipos de dados são o tipo de informação que você vai passar nas suas variáveis, ou que você vai guardar nas suas variáveis. Então você vai aprender esses três conceitos no programa de Calcula Copo de Birra. Vamos lá! Para todas as pessoas, portanto nós não vamos instalar alguma ferramenta adicional de início, porque queremos construir primeiro o programa diretamente do seu browser. Podes abrir o Internet Explorer ou o teu Firefox e vamos começar a programar a partir de lá. Ora bem, para começar então a programar, a criar o nosso programa, a primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir o seu browser. Vamos lá, eu tenho aqui o meu Google Chrome e para começar a digitar código, temos aqui em opções, temos as ferramentas de programador, digamos, em opções mais ferramentas temos ferramenta de programador e vai abrir aqui uma aba onde nós podemos escrever código. Se a tua aba não abre diretamente aqui em console, podes clicar em console, né? Tem várias abas aqui, geralmente abre diretamente aqui em aba dos Elements, que são os elementos HTML, mas vais aqui em console e tens o teu console aí, que é o espaço onde você pode escrever código JavaScript. Então, o que é que a gente precisa criar mesmo? Então a gente vai criar um programa que calcula a quantidade de copos de birra que saem num barril. E se você pensar bem, um barril tem a forma cilíndrica, não é? Tem a forma cilíndrica, então basicamente o que a gente vai calcular é a quantidade de cerveja que está no barril e depois dividir pela quantidade de copos, ou pela quantidade da capacidade do copo de cerveja. Então vamos lá ver. Para calcular o volume do barril em litros, o que nós precisamos fazer é basicamente usar a fórmula do cálculo do volume para cilindros. Então é exatamente isso que a gente vai fazer em litros. E essa fórmula é nada mais nada menos do que o volume igual a π vezes o raio do nosso cilindro ao quadrado, né? Isso vezes a altura do nosso cilindro, né? Então vamos lá, deixa-me aqui escrever que o volume é igual a π. Se você não sabe o que é π, já deve ter visto isso na escola, né? Que é uma constante matemática que tem um valor de 3,14 e uma sequência quase interminável de números a seguir, mas o que importa é que é 3,14. Então a fórmula é esta, não é? Volume é igual a π vezes raio, raio é a metade do diâmetro, né? Mas aqui é raio ao quadrado, e vezes a altura do barril, né?
Ok, a gente tem dados. Será que não tem dados aqui do barril? Bom, não temos dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui atribuir volumes. Claro, deu erro porque é assim, quando a gente vai escrever código, a gente tem que seguir uma série de regras da própria linguagem de programação. Então, primeiro, a gente precisa saber o que é que temos ali, o que é que temos ali. Vamos primeiro definir os dados do nosso barril. Vamos dizer que o barril tem uma altura o barril tem uma altura de, vamos lá, meio metro, 0,5 metro, né? Vamos dizer também que o barril tem um raio, vamos dizer que o barril tem um raio de 0,2 metros. No caso, o diâmetro seria o dobro, né? 0,4 metros. Vamos dizer também, vamos declarar aqui o valor do π. O valor do π nós conhecemos, que é o valor do π que é 3,14. Ok, então estes são os nossos dados para fazer o cálculo do quanto de cerveja cabe no barril, primeiro, né? Então nós temos a nossa fórmula em que o volume igual a π, temos aí π, sim, temos π é igual a π vezes o raio ao quadrado. Bem, você sabe que o raio ao quadrado, qualquer número, o seu quadrado é o produto dele mesmo, né? Então, nesse caso, vamos pôr raio vezes raio, isso vai ser raio ao quadrado, certo? Depois vou mostrar uma maneira mais JavaScript de fazer isso, mas enquanto isso vamos ficar com a fórmula básico do básico, sem nenhuma estrutura da linguagem. Então, prosseguindo aqui, é vezes a altura, que a gente também tem altura, não é? Ok. E está. Ok? Este é o volume. Se a gente pode mostrar aqui o volume. Aí o nosso volume é 0,06. Este é o volume do nosso 0,06 metros cúbicos. Esse é o volume do nosso, digamos, volume do nosso barril. E então o volume, a quantidade de litros, aqui, litros do barril, isto vai ser igual a o litro, assim, o volume em litros basicamente é a multiplicação do volume vezes 1000, né? Volume vezes 1000, então é a quantidade de litros que o nosso barril tem, de litros de cerveja nesse caso. Então, se mostrar aqui litros do barril, nosso barril está com 62,8 litros de cerveja. Oh my god, isso vai matar a pessoa. Fine. Agora, assim, em cálculos rápidos de cabeça, 1 litro tem aproximadamente 3 copos, né? Então vamos dizer que um copo, capacidade do copo igual a 0,33 litros. Pronto, essa é a capacidade do copo. E que, se eu fazer isso vezes 3 dá aproximadamente 1 litro, certo? Então, para sabermos quantos copos de cerveja a gente vai ter do litro de barril aí disponível, basta então fazermos a divisão dos litros do barril a dividir
Vamos até aqui criar uma outra variável, quantidade de copos disponíveis. Isso vai ser a quantidade de copo disponível por pessoa, por camba, por bebê, vai ser igual então a litros do barril a dividir por capacidade do copo. Então, se eu mostrar aqui a quantidade de copos, oh my god, olha a quantidade de copos de cerveja que saem num barril. É melhor que você não seja só uma pessoa, né? Então imagina que você está um grupo de cambas, se forem pelo menos, vamos lá, 10 cambas, vamos então dividir a quantidade de copos disponíveis, por 10. E ali dá 19 copos de cerveja por pessoa. Então, deu para ver? Bom, durante enquanto fazíamos esse programa, vocês viram que eu usava expressões como o const, o let, né? Essas são as maneiras como você declara variável e constantes. Então, nota que nós definimos aqui a altura e posteriormente usamos a altura aqui. Esta é a forma de declarar variáveis, é a forma como você fala ao computador que precisas recordar esse valor depois. Ou seja, então você declara uma variável com uma altura e depois para posterior uso. Então as variáveis são variáveis ou constantes. Constantes são variáveis que não mudam, né? Variáveis que não mudam, também bate certo. Ou seja, se um valor não vai fazer alteração durante o ciclo de vida do programa, então este pode ser considerado uma constante. Então você declara uma constante em vez de declarar um let, que seria de facto uma variável. Ou seja, é um nome que você cria para então ter um valor que ao longo do ciclo do programa pode vir a ser alterado. Você também notou ali que a gente fez muito uso da multiplicação. Este sinal aqui, vamos lá, 4 vezes 4, este sinal aqui é um operador, né, de multiplicação. Então, assim como tem esse operador, existem outros operadores, e esse operador específico está no grupo de operadores matemáticos, né? Nós temos outros operadores como a soma, temos operadores como a multiplicação, a subtração, desculpa, temos operadores como a divisão, né? Então são os 4 operadores básicos matemáticos. Então você pode usar estes operadores para fazer essencialmente cálculos nos seus programas. Existem ainda outros operadores. Falei desse grupo de operadores que são os operadores matemáticos, mas existem operadores de comparação. Mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai ver como usar esses operadores, mas em princípio você pode comparar, por exemplo, se 4 é igual a 4, ele vai te retornar true, que se quer dizer verdade. Na verdade, comparações só retornam verdadeiro ou falso, né? São iguais ou diferentes. Você também pode usar, por exemplo, o sinal do maior que. 4 não é maior que, mas se for 3, por exemplo, maior que 1, vai se retornar verdadeiro, ou 1 maior que 3 vai retornar falso. Podia ainda ser o contrário também, né? Tem um sinal de. Tens ali o sinal de o menor que, onde vais dizer, por exemplo, 1 menor que 4 é verdade. Podes dizer que 4 é menor que 10, também é verdade, ou 4 é menor que 1, também é falso, e que é falso, né? Podes, por exemplo, também perguntar se um certo valor é diferente de 4, certo valor é diferente do outro, né? É assim que terminas a diferença.
e por aí vai. Então, do mesmo jeito que existem esses operadores de comparação, existem ainda outros operadores como os lógicos e por aí vai. Em próximas aulas você poderá ter uma visão mais completa desses outros operadores e poderemos explicar em detalhe cada um deles.